Senhor Deus, na sua presença, eu te agradeço, ó Deus, por esse dia que o Senhor tem nos concedido. Eu te agradeço, ó Deus, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua misericórdia para conosco, ó Deus. Eu te entrego esses momentos que nós vamos estar passando aqui, que sejam momentos proveitosos, que o Senhor possa, Deus, estar falando a cada um dos nossos corações, né? Que o Senhor possa, Deus, estar me ajudando, Deus, a ser um canal de bênção, ó Deus, que eu seja um canal de bênção aqui, que o que eu venha falar não saia de mim, ó Deus, mas que saia, ó Deus, que seja usado, ó Deus, pelo seu Espírito para transmitir, ó Deus, essa mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, ó Deus. Que as mãos que possam estar assistindo essa live, seja agora ou seja depois, ó Deus, elas possam estar sendo impactadas por essa palavra, que o seu Espírito possa estar fazendo, ó Deus, a obra na vida delas, para que elas possam, ó Deus, se sentir, ó Deus, incomodadas, assim como eu fui, a fazer a diferença, ó Deus, nesse mundo em que nós estamos vivendo, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, que o Senhor possa, Deus, estar nos orientando, nos guiando, Deus, falando, ó Deus, a cada uma conforme precisa, ó Deus, o que precisa ser mudado, o que precisa ser acertado, ó Deus, para o louvor e honra e glória do seu nome, ó Deus. Eu te peço, Deus, que não seja eu aqui falando, que nada saia de mim, mas que saia tudo de ti. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Então vamos lá, né? Há um tempo atrás eu fiz uma pregação na igreja, né, que falava sobre efeito casulo, né? Foi antes da pandemia e eu me peguei, né, vendo a apresentação, e muito do que eu falei, né, até aconteceu depois da pandemia, que a questão era da gente se fechar muito para o nosso mundo, né, para a gente se fechar do efeito casulo, quando a gente usa o casulo da borboleta, né, quando a borboleta vai se transformar a larva em borboleta, e ela usa aquele casulo para se ficar fechadinho ali no mundo dela e só pensando nas coisas dela, né, e ela se prende ali aquilo ali. E aí, esses dias eu estava com esse intuito de começar a fazer as lives, né, uma vez na semana, e eu já tinha isso preparado há um bom tempo, só que eu sempre protelando, né, mas eu sentia que não era aquilo que eu ia falar hoje, né, ao mesmo tempo que eu sabia que aquilo ali não ia me ajudar para hoje. E aí Deus em um momento ele me falou sobre isso, né, de mãe borboleta, né, e de eu pegar essa mensagem que eu já tinha feito e revisitá-la e trazer para essa questão da mãe, né, da mãe borboleta. E aí eu estava pensando e refletindo, né, o que seria uma mãe borboleta, né? A borboleta, ela é um animal que, pelo menos a mim, fascina muito, porque assim, é um animal que ele começa de um jeito, com uma forma, e ele termina a vida dele com uma forma totalmente diferente, né? Ele não termina como ele começou. Ele começa sendo uma larva, né, um ovinho, e ele termina sendo uma linda borboleta, né? E eu acho que assim, muitos de nós deveríamos ser assim na nossa vida cristã, né? De começarmos pequenos, começarmos sem muita pretensão, começarmos aprendendo e terminarmos como uma borboleta, terminarmos diferentes, terminarmos na plenitude daquilo tudo que Deus preservou, Deus planejou, Deus intentou para a nossa vida, né? E então o meu intuito aqui hoje é fazer você pensar sobre isso,
né? A borboleta tem um estudo que fala que eu até, quando eu fui chamar para essa live, eu botei, né? Se vocês conhecem a teoria do caos, que tem um estudo que fala que o bater da asa de uma borboleta, ele pode fazer com que um tornado se forme ou que um tornado deixe de se formar, né? Pode parecer insignificante o bater da asa de uma borboleta, mas na verdade ele não é, né? Porque a partir daquilo ali pode fazer uma grande mudança no mundo, né? E o meu maior intuito aqui hoje é esse, que você possa se achar uma mãe que, por mais que você esteja olhando só para o seu lar, olhando só para os seus filhos, você saiba que isso pode impactar totalmente o mundo de uma forma geral, né? Não só nas gerações futuras, mas nas gerações agora, na geração de agora, na geração de hoje, né? Porque assim, a gente precisa ter essa noção de que a nossa vida, de que aquilo que a gente faz pode impactar e muito a vida das pessoas, né? De uma forma geral. E aí, para isso, eu queria trazer para vocês o texto de Romanos 12, né? A gente vai ler só os versículos do 1 ao 3, né? E ele nos fala assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, né? Vamos voltar na borboleta, né? A borboleta, ela passa por 4 fases, né? Na vida dela toda. E a primeira fase é a fase do ovo, né? E normalmente esse ovo ele é colocado numa folha para que quando esse ovo se transforme numa larva, né? Ele tenha alimento, né? Então esse ovo ele é colocado ali naquela folha. E aí isso me remeteu muito à nossa maternidade, né? Que o nosso filho, ele é colocado nas nossas mãos para que a gente dê alimento a ele, né? Deus dá os nossos filhos para que nós cuidemos. E o que tem sido o alimento que eu tenho dado ao meu filho? Qual tem sido o alimento que eu tenho dado a ele, né? E aí, essa fase, ela tem um tempo para acontecer, né? Todas as fases da vida da borboleta, ela tem um tempo para acontecer, as 4 fases. Tem um período entre um período que ela possa acontecer. E aí, depois que ela deixa de ser um ovo, ela vira uma larva, né? E nessa fase da larva, ela pode ter cores variadas, muitas vezes pode ter uns pelinhos, né? Elas causam alergias, causam queimadura quando a gente toca. E elas continuam se alimentando ali intensivamente dos vegetais. Para que elas continuam se alimentando ali bastante daqueles vegetais? Para que quando ela chegue na fase 3, ela tenha energia o suficiente. E aí, mais uma vez, eu remeto a gente à nossa maternidade, aos nossos filhos, né? Existe uma fase em que você vai ter o acesso ao seu filho. Você não vai ter um acesso para alimentar o seu filho eternamente. Você não vai ter um acesso para guiá-lo durante toda a vida dele, né? É claro, você como mãe, você vai continuar tendo um papel importante e pode ser que você continue tendo um papel
ajudá-lo nas decisões da vida, né? Isso tudo vai depender muito do relacionamento que você vai ter com ele, né? Durante essa fase inicial. Mas pode ser que não, né? Então, a gente tem que aproveitar o momento da infância, o momento da adolescência, para que a gente possa instruí-los naquilo que Deus quer ensinar para eles, né? Por quê? Porque aí vai vir a fase do casulo. E a fase do casulo, ela é a fase onde ocorrem as maiores mudanças da borboleta, né? Ela fica ali, ela cresce, ela depois de algum tempo, ela começa a formar mesmo, né? Ali aquele casulo. E ela fica num estágio ali imóvel, ela fica num estágio ali que ela não se mexe. E ela sobrevive graças às reservas que ela tem da fase anterior. E aí eu penso muito, eu pensei muito sobre isso em relação aos nossos filhos na maternidade, na faculdade, né? Em relação aos nossos filhos nesse mundo que tá ficando, gente, assim, né, bem complicado, né? Cada dia que passa tem ficado mais difícil. E eu pensei muito em relação a isso, o quanto que eles precisam estar bem alimentados na fase 1 e 2, para que quando chegar na fase 3, eles não venham a ter falta de nutriente, eles não venham a ter falta, eles não venham a sentir falta de nada daquilo que eles precisam para que eles se mantenham firmes. A borboleta, ela, a sua fase mais bonita é a fase que é a 4, é a última fase da vida dela. E é uma fase que pode durar 5 dias, como pode durar 1 ano. Ela não vive tanto tempo assim. E se a gente pensar na nossa vida nossa vida como ser humano, a nossa vida também é muito curta. A nossa vida, ela não é muito longa. Às vezes a gente tem a sensação de que vai ser, mas que não é. Comparado com a eternidade, ela é uma vida muito breve, ela é uma vida muito curta. E que se a gente pula a fase, se a gente deixa alguma fase sem... alguma fase assim, que a gente poderia ter feito melhor e a gente não faz, isso vai impactar de alguma forma o universo, como eu comecei falando lá atrás, né? Com um bater da asa de uma borboleta, ela pode transformar, fazer com que um tornado surja ou deixe de surgir. E você, como uma mãe, você pode fazer com que a vida do seu filho faça diferente ou não, faça diferença no mundo ou não. Você pode instruí-lo para ser mais do mesmo, ou você pode instruí-lo para ser um filho que vai pensar em fazer a diferença no mundo, que vai querer fazer a diferença no mundo, que vai querer se transformar em uma linda borboleta e fazer aquilo que Deus o colocou aqui para fazer, né? Então, assim, mas para que você faça isso com o seu filho, você tem que começar fazendo isso com você, né? Eu imagino, eu penso que assim, qual é a fase que você estaria, né? Talvez hoje você devesse estar na fase da borboleta, mas você está na fase da larva. Ou você pode estar na fase do ovo, que acabou de nascer, né? E que ainda precisa se alimentar muito. Não importa qual a fase que você esteja, né? Toda fase ela tem um tempo para acontecer. E se você ainda está numa fase que você acha que não é a sua, você corre atrás do tempo que você perdeu, né? Invista mais na sua vida espiritual, invista mais na sua vida com Deus, para que você passe para a fase seguinte, para que você possa se alimente mais, se aproxime mais, tenha mais comunhão com Deus, para que você consiga fazer essa transformação e virar a borboleta que Deus planejou para você, que Deus projetou para que você seja, né? A nossa história, ela já está escrita, né? Deus sabe o início, o meio, o fim. Deus já planejou tudo, né? Deus já pensou em tudo a respeito
da nossa história. Mas a diferença é como que eu vou passar por ela, né? A borboleta, ela nasce um ovo e ela sabe que... Ela sabe não, né? Mas Deus sabe que no final ela vai se tornar uma borboleta. Deus sabe exatamente a cor que aquela borboleta vai ter, quantas bolinhas, se ela vai ter bolinhas, se não vai, se ela vai ser roxa, amarela, abóbora. Enfim, Deus sabe exatamente como que ela vai se transformar, ela nascendo um ovo. E Ele planejou e Ele intentou propósitos para a nossa vida, né? Teve uma frase que me impactou muito e que eu já ouvi essa frase muitas vezes, mas dessa vez, tem pouco tempo, deve ter um mês mais ou menos que eu ouvi, e que isso tem me impactado tanto, que fez essas lives saírem do papel, né? Que eu falei que já está programada há muito tempo, que era que, tipo assim, eu estava ouvindo a pregação de um pastor e ele falou, qual é o lugar mais rico que tem? Né? E aí ele falou que é o cemitério, porque é o lugar onde tem mais sonhos não realizados, mais planos que foram esquecidos, mais propósitos que foram abandonados, né? E Deus começou a me confrontar muito em relação a isso, porque eu tinha tantas coisas planejadas para fazer, Ele tinha colocado tantos propósitos no meu coração que eu, pelo andar da vida, fui deixando, né? Fui deixando quieto, fui deixando armazenado, fui deixando ali escondidinho, né? E Ele começou a me confrontar com isso, né? Que tipo assim, e eu comecei a pensar, de fato, Deus, eu não quero que os sonhos que o Senhor colocou no meu coração, os projetos que o Senhor colocou no meu coração, que eles fiquem ali escondidos, que eles morram comigo no cemitério, que eles vão comigo junto pro cemitério. Eu não quero que isso aconteça, né? E então a borboleta, ela é assim, ela nasce uma larva e ela termina uma linda borboleta, um ser lindo que eu pelo menos sou apaixonada. Eu fico olhando, eu fico assim maravilhada com a perfeição, com a diversidade, com como que um inseto pode ser tão lindo, né? Tão minuciosamente feito. E assim podemos ser nós, podemos ser eu, posso ser você, né? O seu bater de asa, a sua vida, o seu andar, ele pode fazer uma diferença enorme. Ele pode, né, Lili? É lindo demais. Ele pode fazer com que a sua vida tenha um impacto enorme, né? Se você for ver mães, né, de John Wesley, as mães de grandes pregadores, do Billy Graham, se tu for olhar, eu nunca parei para ler a biografia de nenhuma delas, mas eu já ouvi muito a respeito delas na vida dos seus filhos, né? E elas tiveram papéis importantíssimos, né? Cada mãe com o seu filho. Elas tiveram papéis importantíssimos, elas fizeram toda a diferença para quem eles foram, né? Para o ministério deles, para a vida deles. E por que você acha que com você vai ser diferente? Né? Você pode ter um papel muito importante, muito valioso, muito, muito grande, mas você também pode abandonar isso tudo e fazer com que o seu filho não alcance o projeto, não alcance tão rapidamente aquilo que Deus queria dele, porque você negligenciou lá atrás o seu chamado, né? Não estou dizendo que o seu filho vai deixar de ser aquilo que Deus planejou para ele. Não é isso que eu estou dizendo. Se Deus planejou, ele vai cumprir o propósito dele. Mas você como mãe, você pode adiantar ou retardar isso, né? Você como mãe, você pode investir para que o seu filho ele já tenha essa mente desde pequeno, que ele já procure isso desde pequeno, que ele já queira se aproximar de Deus desde pequeno, ou não, né? Deus já deu uma missão para ele, né? Eu não sei qual fase que o seu filho tá também. Eu não sei se o seu filho já tá numa fase, ainda tá na fase do ovo, se o seu filho tá na fase da larva, se o seu filho tá na fase qual fase que ele tá, né?
Mas eu sei que em algum momento ele vai se tornar uma borboleta, né? E eu pelo que eu entendo hoje da nossa vida, parece que as crianças estão precisando se tornar borboleta muito antes, né? Elas estão precisando ter a firmeza daquilo que Deus quer delas muito antes, né? Elas estão tendo ter uma firmeza do evangelho, da fé, de tudo, para ontem, assim, tipo, né? Porque o ataque não é mais quando ela chega na adolescência, o ataque não é mais quando ela chega na fase adulta, na faculdade. O ataque hoje do inimigo tem sido enquanto ela é uma criança, né? Enquanto ela tem... Pô, gente, vê essas ideologias que estão querendo que a criança com 4 anos decida qual o gênero que ela vai ter. Gente, isso é muito absurdo, 4 anos de idade. Entendeu? Como que a criança vai ter um raciocínio sobre isso? Entendeu? Isso não é à toa. O inimigo está fazendo isso para atacar mesmo as crianças. E Deus tem colocado você na vida da sua filha, do seu filho, para ajudá-lo a passar por isso de forma que glorifique o nome de Deus, né? E qual tem sido o seu papel? O que você tem feito para que o seu filho consiga passar por isso de uma forma tranquila, de uma forma que ele saiba, né, a quem ele serve, que ele saiba que ele é um filho amado de Deus, que ele saiba que ele precisa seguir a Deus, que ele precisa honrar a Deus em tudo que ele faça na vida dele, né? O mecanismo usado pelas borboletas para se guiar, os estudiosos eles não sabem, né? Eles sabem, né, os cientistas, eles sabem que elas se guiam por referências durante ali a migração delas de um lugar para o outro. Só que elas só fazem esse voo uma vez na vida. Então, que referências são essas que elas usam? Então, para pensar na nossa vida. A gente também só vive uma vez. Você só vai viver uma vez, seu filho só vai viver uma vez. E quais são as referências que o seu filho vai levar para a vida dele adulta? Quais são as referências que ele vai levar quando ele tiver maior? Né? Porque assim, eu tenho pensado muito em relação a isso. Porque assim, se ele só faz uma vez na vida o voo, a borboleta, ela vai se guiar pelo quê? Né? As referências que ela tem são as referências que Deus colocou no coração dela, né? E essas têm que ser as referências que nossos filhos vão ter, são as referências de Deus. Mas ele só vai ter acesso a essas referências se nós, como mães, começarmos a colocar essas referências, entendeu? No coração deles. Nós, como mães, nós precisamos instruí-los a amar a Deus, precisamos instruí-los a querer conhecer a Deus, precisamos instruí-los a querer aprender mais cada vez de Deus e a fazer a vontade de Deus. Mas para isso, nós, primeiro, precisamos nos tornar uma borboleta. Não adianta você querer que o seu filho seja uma borboleta se você ainda está na fase do ovo. Entendeu? Se você ainda não é uma borboleta, você não tem como gerar ainda uma borboleta, um ovinho, você não consegue ainda. Então, você primeiro tem que investir em você. Você primeiro tem que ver o que você precisa mudar. Você primeiro tem que saber de Deus o que Ele quer de você, o que você precisa fazer na condução do seu filho. Você primeiro precisa querer ter mais intimidade com Deus para que o seu filho também veja isso em você e também queira ter essa intimidade com Deus, né? Tudo na vida, ele tem o seu tempo, né? Isso Deus tem falado muito no meu coração. Tudo tem o seu tempo.
Nós, como mães, a gente parece que, tipo assim, quando a gente tem filho, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles não vão deixar de existir. Se eu quero fazer uma faculdade, se eu quero fazer um mestrado, se eu quero investir na minha vida profissional e eu tenho um filho pequeno, eu tenho que avaliar se de fato esse é o momento de eu fazer isso, né? A gente tem que pensar quais são as prioridades, né? A Lili compartilhou da live que eu fiz com ela na semana que a gente fez junto, e que Deus colocou isso muito no meu coração, e ela compartilhou lá as 4 prioridades que a gente tem que ter. E a primeira coisa é, eu tenho que priorizar o que é do alto. Gente, o que está aqui vai ficar aqui. Quando você morrer, você não vai levar seu mestrado pro céu. Você não vai levar o diploma debaixo do braço, vai chegar lá e vai falar, olha que Deus, eu consegui um mestrado. Você não vai conseguir fazer isso, né? Quando você morrer, vai ficar tudo aqui. Então, foca naquilo que você pode levar pro céu. Foca naquilo que você pode mensurar eternamente, né? Assim, a gente se sentir feliz como ser humano, a gente se sentir completo, é legal, mas é bom quando isso está alinhado com os planos de Deus. É bom quando é uma orientação de Deus, um propósito de Deus na nossa vida. Não estou dizendo que... Gente, eu acredito de verdade que Deus coloca pessoas em momentos de tipo assim, Deus abre portas para a gente fazer coisas enquanto nossos filhos ainda estão dentro de nossas casas. Eu acredito que se Deus está colocando no nosso coração de fazer um mestrado e que Ele está fazendo tudo ali proporcionar para que aquilo aconteça, eu acredito que é da vontade dEle, eu não estou falando que não. Mas assim, o que você está tendo que renunciar para você fazer aquilo que Deus está querendo, aquilo que você está querendo fazer? Né? Porque assim, muitas das vezes, Deus não está abrindo portas, Deus não está te orientando a fazer aquilo, mas você está ali, persistindo naquela ideia, né? Você está ali querendo continuar com aquilo ali, insistindo que aquilo ali vai... É o propósito de Deus, e você não vê nada andando, só está tudo indo para trás, e você está persistindo. Então, tenha na sua mente, tudo tem o seu tempo. Hoje, você pode ter o desejo de investir em você, em alguma área específica, mas que se esse desejo prolongar para daqui a 5 anos e passar a fase mais crítica dos seus filhos, você não vai perder nada com isso. Né, Lili? A gente não tem que ficar nesse, né? A gente tem que estar nesse, né? De que precisamos de dinheiro para comprar mais, precisamos de dinheiro para viver melhor. Gente, olha só, Deus, eu vou falar sobre isso depois, mas em uma das lives mais para frente eu vou falar sobre isso, em relação a financeiro, né, a produção, a essas coisas. Mas Deus, Ele não vai deixar que você passe necessidade. Deus não vai deixar que você perca, você se perca, ou você perca coisas porque você está obedecendo o mandamento dele, uma coisa que ele ordenou que você faça, né? Muitas das vezes a gente perde exatamente porque a gente deixou de fazer o que Deus mandou que a gente fizesse, né? Então, você não faz e aí você acaba que Deus começa a tirar essas coisas, né? Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem o seu tempo. São coisas que a gente, como cristão, a gente tem que ter sempre na nossa cabeça, né? Não devemos perder nunca o foco. Porque a nossa vida aqui, ela é breve, como a da borboleta. Ela é muito breve. Daqui a pouco, ou Deus está te chamando, ou Deus está levando a sua igreja. Porque assim, eu não sei
foi o que eu tava conversando ontem com uma mãe, eu falei, olha, eu não sei se eu vou ver meus netos. Eu não sei até que ponto se Jesus não volta antes, porque a situação está ficando cada vez mais crítica, cada vez pior, cada vez mais complicada. Mas a igreja também, por outro lado, tem cada vez estado mais omissa, né? Nós estamos nos conformando, nós estamos deixando com que as coisas ao nosso redor nos sufoquem, enquanto na realidade nós deveríamos estar com uma borboleta, batendo nossas asas, para que o simples bater da nossa asa possa transformar um tornado. Para que o simples bater da nossa asa possa transformar a geração que nós vivemos e transformar a geração dos nossos filhos. Né? A gente não tem que achar que o simples bater das nossas asas só vai nos dar trabalho e não vai fazer nenhuma mudança, não vai fazer nenhuma diferença. Né? O nosso foco tem que ser, o simples bater da minha asa vai fazer com que a geração do meu filho, vai fazer com que o meu filho faça a diferença na geração dele, e vai fazer com que eu consiga fazer a diferença na minha geração, com um monte de mãe, com várias mães que muitas das vezes estão se sentindo perdidas, estão se sentindo desencorajadas, estão se sentindo sem perspectiva do que fazer. E eu vou ter uma palavra, eu vou ter uma orientação, eu vou ter algo para dizer ali que pode ajudar aquela mãe a mudar o foco dela, a mudar a direção dela. Né? Então, assim, não vamos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Vamos fazer hoje aquilo que a gente precisa fazer hoje. E deixar que amanhã a Deus pertence. Né? Eu tô, desde que a Milena nasceu, eu tô fora do mercado de trabalho, né? E assim, teve um dia que a gente falando sobre negócio de aposentadoria e tal, que não sei o quê. E aí eu falei, gente, nem sei quando que eu vou me aposentar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tudo bem, mas eu fiz estágio e esse estágio não conta pra carteira. Então, assim, eu falei, eu nem sei também quanto tempo que vai precisar quando eu tiver idade pra me aposentar. Falei, então eu não vou me preocupar com isso agora. Sabe? Hoje não é o tempo de eu me preocupar com isso. Quando eu tiver, depois que passar, quando eu achar que de fato, quando Deus começar a botar esse tipo de preocupação na minha mente, no meu coração, eu vou começar a me preocupar com isso. Agora, hoje não é o momento de eu me preocupar com isso. Com uma filha de 1 ano e outra de 5. Não é o momento de eu ficar pensando na minha aposentadoria, eu não sei nem se eu vou estar viva até lá. Entendeu? Não é ser imprudente. Não é ser imprudente. É que muitas vezes é correr atrás do vento. Sabe? Deus fala, não, eu não vou deixar que você passe necessidade. Eu não vou deixar que você passe necessidade. Então eu vou me agarrar a isso. Deus não vai deixar que eu passe necessidade. Se eu precisar, sei lá de quanto tempo depois para me aposentar, Deus vai me dar energia, vai me dar condições de eu fazer as coisas para dar o meu tempo e ter o meu sustento. Entendeu? O problema é que a gente pensa que tudo está nas nossas forças, tudo é por nós, tudo é por... A borboleta, ela faz o papel dela. Enquanto ela é larva, ela se alimenta o suficiente pro ponto seguinte. E no ponto seguinte, ela vai ficar ali hibernando e fazendo o papel dela de montar o casulo dela. Ela vai fazendo o papel dela. Mas, eu creio pra mim que ela não vai poder escolher a cor que ela tem. Ela não vai poder escolher quantas pintinhas vai ter. Isso vem de Deus. E assim é conosco. Sabe? Você tem que fazer o seu papel. Você tem que ir fazendo aquilo que Deus vai te orientando a fazer. Mudanças podem acontecer no meio do caminho? Podem chegar certos momentos em que Deus vai falar assim, não, agora você não vai por aí, você vai por aqui? Pode. E nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo para saber qual é esse momento. Mas uma coisa é certa. O momento nunca será de abandonar os seus filhos. O momento nunca será
de abandonar a sua família. E fazer coisas que pensem só em você, coisas que vão só satisfazer a sua vontade de produzir mais, né? A sua vontade de ser aceita, a sua vontade de ser vista como uma pessoa importante. Todos nós somos importantes. Toda borboleta, a sua batida da asa pode fazer uma mudança. Né? Não é uma borboleta só ou outra, são todas. A batida de qualquer borboleta, de qualquer asa, de qualquer borboleta pode transformar o mundo. Então você, independente de onde você estiver, você pode transformar o mundo. Você pode fazer a diferença no mundo. Você vai fazer a diferença de qualquer forma. Só que você pode fazer a diferença positiva ou negativamente. Você pode fazer a diferença se omitindo, né, e deixando que as coisas aconteçam do jeito que tiver que acontecer, ou você pode fazer positivamente, fazendo com que outras vidas possam ser impactadas, né? A Lili até botou aqui, né, que acha linda como a gente pode encorajar umas às outras, e é verdade, e isso é muito mesmo, porque muitas das vezes a gente acha que não, mas a gente fala uma palavra que às vezes pra gente não teve sentido nenhum, mas e a outra pessoa foi tão de encontro com o que ela estava precisando ouvir naquele momento, e que ela fica com o coração cheio, né? Ela fica com o coração de que ela fala com Deus, que tipo assim, muito obrigada por essa palavra. E muitas das vezes a gente nem sabe que a gente pronunciou aquela palavra. Mas você não vai ser usado pelo Espírito para falar uma coisa que você não está vivendo. Se você não tem comunhão com o Espírito, você não tem como testemunhar a respeito de algo. Né? Então, assim, eu já estou encerrando, e aí eu queria ler com vocês, lá em Romanos 12 ainda, o último versículo do capítulo 12, que é o 21, que ele diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nós devemos resistir ao diabo e não ao Espírito Santo. Muitas das vezes a gente está resistindo à pessoa errada. Ao invés de a gente estar resistindo ao diabo, a gente está resistindo ao Espírito. E a gente está dando voz ao diabo. E a gente está dando voz à nossa preguiça, a gente está dando voz ao nosso ego, a gente está dando voz ao nosso eu, enquanto o Espírito está ali o tempo todo falando com você e pedindo para você mudar, e pedindo para você rever seus conceitos, pedindo para você rever sua vida, e você não está fazendo isso. Então, assim, resista à pessoa certa. Resista ao diabo e não ao Espírito Santo. Você tem que deixar com que o Espírito Santo faça a obra na sua vida. Você tem que deixar com que ele te mude e te use como bênção na vida da sua família, na vida da sua igreja, na vida do seu bairro, na vida das pessoas que estão à sua volta. A nossa igreja, a nossa casa, é a nossa primeira igreja, né? Como dizem, muitas pessoas falam isso, e eu acredito que, tipo assim, de fato, primeiro a gente tem que servir a nossa casa. Depois a gente vai servir a igreja. Então começa pelo seu lar, começa por aquelas pessoas que você tem mais influência, por aquelas pessoas que podem ver mais o agir de Deus na sua vida e querer ser como você. Né? Tem um versículo que eu acabei esquecendo de anotar aqui a referência, mas que ele está aqui, que eu anotei o versículo, que ele bota que não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então não vamos ficar temendo aquilo que possa entrar e nos tornar impuros. A gente tem que procurar nos revestir daquilo que nos torna puro, porque quando o impuro entrar, a gente vai estar tão puro lá dentro que ele vai ser jogado para fora. E é isso que a gente tem que pensar no nosso filho.
né? Vamos focar no que é eterno para que o nosso filho, assim que ele veja alguma coisa ruim, alguma coisa que não condiz com aquilo que ele acredita, aquilo que a gente ensinou, ele detecta, ele fala, opa, não, isso não é assim não. Isso não é assim não. Minha mãe falou que não é assim, na Bíblia fala que não é assim. Então não tema o diabo, não tema o que ele pode fazer por você, o que ele pode fazer. Não tema. Foque naquilo que Deus pode fazer pelo seu filho. Foque naquilo que você pode ensinar seu filho sobre Deus, para que quando a mentira do diabo chegar, ele saiba refutar. Sabe, muitas pessoas se perdem na faculdade, não é pelas mentiras do diabo, é pela falta de base que elas têm. Né? Porque quando a gente tem base, quando a gente acredita de fato naquilo que a gente foi ensinado, quando a gente acredita de fato na Bíblia, quando a gente tem uma comunhão com Deus, quando a gente acredita naquilo, podem falar o que quiser pra gente, que a gente não vai perder o foco. Mas se a gente não tem a nossa base, se a gente não tem a nossa raiz funda, a gente não vai conseguir. Se a borboleta ela não ficar ali presa o tempo que ela tem que ficar no casulo, se ela resolver sair antes, se alguém tentar abrir o casulo dela para ela sair, ela morre. Não pode abrir o casulo da borboleta. Ela tem que abrir o próprio casulo. Ninguém pode abrir o casulo dela por ela. Se alguém tentar abrir, ela morre. Ela precisa daquela fase, ela precisa daquele momento, ela precisa daquilo ali para ela poder completar a fase dela e ela se tornar uma borboleta. Então, nós precisamos investir no nosso filho. Nós precisamos investir na vida deles, nós precisamos ser mães, borboletas, investir na vida do nosso filho para que eles também sejam borboletas, bonitas, sadias e que elas possam, quando chegar o momento delas, bater as asas e transformar a geração delas. Né? Era isso que Deus tinha colocado no meu coração. Eu quero dar um recadinho para vocês. Eu criei um canal no Telegram, tá? Quem não estava no início, eu vou só recapitular que assim, essa pregação de hoje de Mães Borboletas, ela surgiu de uma pregação que eu fiz em 2019, em junho de 2019, falando sobre a respeito de nós como cristãos sermos borboletas. E que Deus, desde lá, então, eu venho ruminando muito essa ideia na minha cabeça, né? E então, eu vou colocar esse PDF dessa pregação lá, né? Que tem mais informações, mais detalhadinho. Hoje eu quis focar mais para mães. Então, eu vou colocar esse PDF lá no canal do Telegram, tá? Eu tenho essa pregação em algum lugar, eu não consegui achar, mas eu vou procurar. E assim que eu conseguir achar, eu vou botar lá também o áudio dela, tá? Pra quem quiser ouvir. E semana que vem eu vou estar aqui de novo, segunda-feira, às 9h50, se assim Deus permitir. Trazendo um pouco mais desse tema, né? Semana que vem vai ser um outro passo a respeito disso, né? Então, me segue, começa a fazer lá, me segue lá no Instagram, no canal do Telegram, né? Que vão ter coisas que eu vou colocar só lá, tá? Vão ser materiais bem diferentes. Eu não vou colocar esse material no Drive, vai ficar só lá no Telegram, tá? E eu vou estar orando agora para encerrar. Senhor Deus, mais uma vez na sua presença, Deus, eu venho te agradecer porque o Senhor tens falado aos nossos corações, porque o Senhor tem nos mostrado, Deus, cada dia mais o que o Senhor deseja de nós. Eu te peço, Deus, que cada mãe, Deus, que entrou aqui, que passou por aqui, que ela possa, Deus, ser impactada por essa palavra, que o Senhor possa, Deus, estar falando aos corações, assim como o Senhor falou ao meu. Eu sei que com certeza tem alguém que precisa ouvir isso. Então, que o Senhor, ó Deus, possa estar fazendo com que essa mensagem chegue até essa pessoa, se existe mais de uma. Que o Senhor possa, Deus, estar nos transformando, Deus, até que
nós nos tornemos borboletas que queiramos, ó Deus, bater nossas asas e mudar esse mundo, ó Deus. Que nossa vida, Deus, faça total diferença, Deus, nesse caos que nós temos vivido, que a nossa vida, Deus, possa ser um apaziguador, que nós possamos, ó Deus, ser aquela luz que muitas pessoas ainda precisam, que nós possamos, ó Deus, querer te servir cada vez mais de coração, de alma, Deus, e não só de falar, não só da boca para fora, mas de andar contigo, de conhecer a Ti no secreto, de conhecer a Ti intimamente, de conhecer a Ti, ó Deus, de saber identificar a Sua voz, de saber conhecer a Sua voz, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar, continuar nos usando para falar do Seu amor, para falar de Ti, ó Deus, para muitas outras pessoas, mas principalmente, ó Deus, para os da nossa casa, principalmente para os nossos filhos, que eles possam, ó Deus, ver em nós uma pessoa fiel a Ti, temente a Ti, alegre em Te servir, feliz em fazer a Sua vontade, Deus. Eu Te peço, Deus, cuide dos nossos corações, que o Senhor possa, Deus, tirar toda a investida do inimigo, ó Deus, de querer nos fazer perder o foco, que nós possamos, ó Deus, estar sempre seguindo a Ti, sempre fiéis a Ti, sempre unidos a Ti. É isso que eu te peço, em nome de Seu Filho Jesus, amém. Então é isso, gente, eu agradeço a quem ficou aqui comigo. Essa live vai ficar, a princípio, gravada, tá? E aí, então, você manda aí para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir, que você acha que precisa também ser impactada por essa palavra. E semana que vem estamos aqui de novo, tá bom? Tchauzinho a todos e tenham um bom dia e uma boa semana